Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes, os anciões do povo: que vós parece um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai, meus irmãos? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos procedem no reino de Deus. No evangelho de hoje, meus irmãos, Jesus conta a parábola dos 2 filhos enviados para a mesma missão: trabalhar na vinha. O primeiro, de imediato, nega-se a trabalhar na vinha do seu pai. Porém, depois ele reconsidera a sua vontade, a sua resposta e vai. Já o segundo filho responde com sim, um sim com solicitude, com prontidão. Contudo, esse ficou somente na promessa de ir, pois na prática mesmo ele não foi. E após dizer sobre os 2 filhos, meus irmãos, Jesus pergunta aos anciões sobre qual dos 2 havia feito a vontade do Pai. Então eles responderam: o primeiro, porque mesmo dizendo que não ia, ele fez a vontade do Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem dessa parábola de hoje é muito clara para nós. O que realmente importa para Deus não são as palavras, elas muitas vezes são da boca para fora. Mas o que importa para Deus, meus irmãos, são as atitudes concretas que vão além das palavras. As palavras apenas manifestam algo que está no nosso interior. Porém, é preciso colocar em prática aquilo que nós falamos, que possamos realizar em atos concretos a vontade de Deus, o querer dele para cada um de nós. O Senhor espera de nós, meus irmãos, mais do que palavras. Ele espera o nosso agir, os nossos atos sinceros e concretos de conversão. Ele espera a resposta coerente, mesmo que essa resposta seja tardia, como foi a do primeiro filho, que mesmo dizendo inicialmente que não iria, reconsiderou, foi e fez a vontade do Pai e trabalhou na vinha. Por isso, meus irmãos, a resposta, a decisão ao chamado de Deus sempre será algo livre, porém, ela precisa e deve ser uma resposta concreta, que se manifesta também em atos. Não é quem diz: Senhor, Senhor, quem entrará no reino do céu? Mas quem fez a vontade do Pai, é quem faz a vontade do Pai, que entrará no reino do céu. Responder ao chamado de Deus, meus irmãos, nos faz, vai além do sentimento, vai além das palavras soltas, somente para aparentar estar disponível. Responder ao chamado de Deus, meus irmãos, acontece além das aparentes respostas. Faz-se com a vida, com a entrega, com a mudança concreta, com a conversão que às vezes não aparente, mas é concreta. E Deus vê os gestos concretos, Ele vê além das palavras, vê só com o exterior, mas Deus vê o nosso coração, meus irmãos, vê as mudanças que muitas vezes as pessoas não veem. Com esta parábola, meus irmãos, podemos compreender que Jesus Cristo prefere aquele que recusa por palavra, mas que depois se arrepende e faz a vontade do Pai. O que importa mesmo não é o aparecer, mas é o ser realmente, o realizar na vida os planos de Deus. Que possamos ir além das palavras e realizar em atos concretos a vontade de Deus, meus irmãos, o querer dele para cada um de nós, que estar disponível para um dia entrar na sua vinha. E assim, ao de entrar no reino dos céus, desça sobre todos vocês, meus irmãos, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Compartilhe, comente e deixe o seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus.